Ok, pessoal, boa tarde. Já demos 5 minutinhos, aguardamos 5 minutos para o pessoal entrar. Agora provavelmente vai ter mais gente entrando e eu vou começar falando um pouquinho da Net5, vou ser bem breve, porque o objetivo hoje é mostrar para vocês um pouco mais da solução da Safetica. A gente fez um primeiro webinar em torno de 15 dias atrás, em que a gente apresentou de forma mais comercial a solução da Safetica, né, o que ela faz, enfim, como ela funciona. E o webinar de hoje tem um foco mais técnico, é realmente mostrar a ferramenta, né, ela em ação, mostrar como que ela pode trazer benefícios para vocês. Eu acho que ele vai ser mais rico nesse sentido. Bom, antes de qualquer coisa, meu nome é Henrique, eu sou o CEO da Net5. Eu vou falar então rapidinho sobre a empresa, tá? Eu deixei o manifesto na tela, que é um slide bem legal que resume o que a Net5 quer, o que a Net5 busca. Esse manifesto nada mais é do que missão, visão e valores, né? Uma forma diferente, mais moderna de mostrar isso, tá? Então, para a gente, a forma que a gente vê o mercado e a forma que a gente quer se posicionar está aqui. A gente vê que a gente acredita que a TI do futuro ela é invisível, tá? E por isso as empresas precisam garantir a segurança das suas informações, porque essa informação cada dia tem mais valor, né? E como a gente acredita, como a gente vê isso, é que a forma que o mercado está mudando e tá evoluindo é muito rápido, né? As coisas estão mudando de uma forma muito rápida. Então a evolução e a reinvenção elas são uma necessidade. A gente tem que estar sempre buscando isso, né? E a gente está com essa ideia sempre buscando isso, mas fazendo isso aliado à TI, não só a TI como um setor isolado, e sim olhando a TI como algo, como parte de um negócio, né, para que ela possa trazer algum benefício, para que ela possa aumentar a performance do negócio. Então esse é o nosso manifesto. A empresa existe desde 2008, tá? A gente trabalha com gestão de infraestrutura de TI, esse é o nosso principal serviço. A gente faz isso de forma total ou compartilhada com mais ou menos 35 clientes, está um pouquinho mais alto esse número já, apesar da pandemia a gente já está com mais clientes, e a gente atende também usuários, e o nosso número de usuários já está em mais ou menos 1.300 usuários, e não só no Brasil, isso um case bem interessante. Alguns de nossos clientes aqui embaixo, alguns até eu estou vendo que estão presentes, eu agradeço o tempo e, né, para participar e ver as soluções. Então, aqui estão alguns que a gente resolveu listar. Duas frases que também estão aliadas ao manifesto, né, que é a forma que a gente vê, que a TI ela precisa ser ágil, né, a infraestrutura precisa ser ágil e o profissional de TI tem que cada vez mais entender do negócio, porque é assim que ele vai evoluir. E hoje em dia a gente está vendo, e a gente está vivendo uma situação dessas, que as empresas não estão concorrendo com seus concorrentes em si, mas estão concorrendo com situações e transições de mercado e outro tipo de evento, né, que afete os negócios. Então a gente tem que estar preparado para isso também. Esse slide mostra os nossos parceiros. Então, para cada uma dessas tecnologias, nós temos especialistas dentro de casa. Hoje a gente está falando de novo de Safetica, né? Que é um dos nossos parceiros. Este é um slide, eu diria que é o principal, é o slide que mostra o que a gente faz e como a gente quer entregar uma TI que de fato agregue valor ao negócio. A gente enxerga isso em 3 ondas, né? Uma TI transparente, uma TI que forneça sustentação, uma TI segura, que se preocupa com a segurança dos dados, e uma TI que entregue performance. A solução da Safetica ela acaba entrando nessas 3 áreas, e depois a gente vai ver como, mas ela garante a sustentação, ela garante uma TI segura e ela garante uma performance, ou pelo menos uma forma de monitorar essa performance, né? Então, abaixo tem o nome de cada um dos serviços, no nosso site tem mais
descrição de cada um deles. A gente está desenvolvendo digamos, uns hot sites, né, ou landing pages para cada um deles. E aí lá vai estar disponibilizado no site para vocês obterem mais informações. Então hoje a gente vai falar de novo sobre a Safetica, né? Mas com um foco muito mais técnico, e o foco que a gente vai dar segue o mesmo do primeiro webinar, né? O foco em DLP, na proteção dos dados, né? E o foco no módulo Auditor, que consegue dar relatórios de performance dos nossos colaboradores. Então agora eu vou passar a palavra para o Natanael, que vai dar sequência na apresentação e mostrar para vocês um pouco mais do Safety. Obrigado, pessoal. Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam muito bem-vindos a esse webinar. Eu sou o Natanael Silva, sou analista de pré-vendas na EasyWord. Tudo bem? Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Guarde som. Deixa eu só confirmar aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Tá, maravilha. Bom, vamos lá. Muito obrigado pela participação de todos. E conforme o Henrique comentou agora há pouco, faremos essa apresentação voltado mais para o quesito técnico da solução Safetica, né? E como que a solução pode agregar valor ao negócio, como que a solução pode garantir a proteção das informações confidenciais e sensíveis da companhia. Tá legal? Bom, Safetica, né, DLP, é uma solução que tem aí como a finalidade de fazer a proteção de informações sensíveis e confidenciais da companhia. Essa é uma solução que eu costumo dizer que ela vai um pouco além de um DLP, né? Porque a gente consegue fazer filtros de web, a gente consegue fazer controles de impressões, a gente tem diversos relatórios no quesito também relacionado à produtividade do colaborador. Então, esses são algumas features que vêm dentro da solução Safetica, que agrega muito valor ao negócio, né? Então, a solução de DLP é uma solução bem simples, né? E, ao mesmo tempo, bem completa no quesito de proteção da informação sensível. E essa solução também, ela auxilia muito as empresas no quesito de fazer a identificação, o mapeamento das informações sensíveis para, posteriormente, fazer as políticas de bloqueio. Isso vai de encontro com o que diz, com o que é solicitado na LGPD. Ok? Vou passar aqui. Bom, legal. A gente vai resumir aqui em poucos slides, né, para ampliar a visão sobre a solução Safetica, e posteriormente a gente vai entrar na demo e ver como que funciona as políticas, as categorias e os bloqueios das informações sensíveis. Então, esse aqui é o que a solução Safetica ela pode fazer dentro da companhia, né? Esses são os canais onde as informações elas podem vazar da empresa, né, e causar aí danos à reputação da empresa, ou até mesmo a empresa sofrer alguma penalidade, né, alguma multa já com base na LGPD. Então, esses são alguns canais que a solução cobre. Então, a gente vai começar aqui pelo lado esquerdo e vamos fazer a meia-lua aqui até finalizarmos ao lado direito. Bom, com essa solução Safetica, a gente consegue fazer o controle sobre as informações, os arquivos que são confidenciais, que são trafegados por mídias sociais. Então, por exemplo, se algum usuário tentar compartilhar um arquivo confidencial via Twitter ou Messenger do Facebook ou WhatsApp ou qualquer outro local, a gente consegue fazer políticas para efetuar o bloqueio dessas atividades. Já na parte de baixo, com relação às operações, né, que seria a parte de clipboarding, a gente consegue monitorar todas as ações dos colaboradores relacionadas a copiar, colar,
recortar, captura de tela, a gente identifica essa ação do colaborador sobre um arquivo sensível. E aí a gente faz o bloqueio. Com relação também à parte de internet, a gente consegue fazer filtro do web, seja por URL específica ou por categorias de URL. Isso é bem bacana. Já é um pouco fora do contexto de DLP, mas é uma solução, uma feature que agrega muito à companhia. Principalmente agora, nesse tempo de pandemia, onde os colaboradores estão trabalhando remotamente. Muitos deles podem não utilizar, por exemplo, VPN, mas o filtro web ele vai funcionar perfeitamente, mesmo ele não estando conectado em uma VPN. Também a gente consegue fazer o bloqueio de transferência de arquivos para servidores FTP e FTPS. Com relação também aos dispositivos externos, a gente consegue fazer o bloqueio também. Por exemplo, o usuário conectou um pendrive no computador e tentou fazer a transferência de arquivos confidenciais para esse dispositivo. A gente efetua o bloqueio sobre os dispositivos USBs, cartões de memória, HD externo, ou até mesmo celulares que, porventura, eles vierem a conectar via USB. A parte de Microsoft Office 365, isso é bem bacana. A gente consegue fazer a integração do Office 365 dentro do Safetica. Se porventura um colaborador ele fala assim, olha, legal, eu sei que eu sou monitorado pelo computador da empresa, né, o computador corporativo, e eu vou fazer login com a minha conta do Office 365 corporativa no meu computador pessoal, pois eu sei que no meu computador pessoal não tem ninguém monitorando. Se ele tentar tirar alguma informação sensível do e-mail, ou do OneDrive, ou do SharePoint, que esteja relacionado ao Office 365, a gente consegue fazer o bloqueio. Tá? Isso a nível de Office 365. Também a parte de e-mail, a gente consegue monitorar os e-mails que os usuários estão enviando, o horário, o subject do e-mail, se contém anexo ou não, e se porventura ele tentar enviar algum e-mail contendo informações sensíveis, também a gente consegue fazer o bloqueio. Também, se o usuário quiser copiar o conteúdo de um arquivo sensível e colar também no e-mail, a gente consegue identificar e efetuar esse bloqueio. Já que na parte de conexões, também é muito importante essa parte de Bluetooth, né? Então, não adiantaria nada a gente fechar todas as portas, mas o colaborador ele chega na companhia e faz uma conexão via Bluetooth entre o seu smartphone e o computador e extrairia as informações sem nenhum critério. Então, por isso a gente tem o controle também de Bluetooth e FireWire, né? Que são esses cabos onde os usuários usam para fazer transferências. E a parte aqui de meios, né, são impressoras e dispositivos CD, DVD ou Blu-ray. A gente consegue fazer o controle sobre o que os usuários estão imprimindo na companhia, a quantidade de folhas que eles estão imprimindo, né, qual impressora que está saindo essa impressão, se é colorida ou não, a quantidade de folhas, o horário. Então, a gente tem todo esse controle. Isso é muito importante, pois dá uma visibilidade para o administrador verificar como que os recursos da empresa está sendo consumido. Então, por exemplo, pode ter um usuário que faz 1000 impressões por mês. Poxa, mas realmente ele precisa de fazer essa quantidade toda de impressões? Não, então a gente aplica uma política para ele, informando que ele só pode fazer 10 impressões por mês. Com isso, a gente tem redução de custo, com material, seja papel ou toner de tinta, e até mesmo a manutenção da impressora. Também o controle sobre arquivos confidenciais que são gravados em CD, DVD ou Blu-ray. A gente consegue fazer políticas para restringir esse tipo de operação. E também na parte de Instant Message, que são esses aplicativos de mensageria que a gente utiliza, como o Skype, o Teams, a gente consegue restringir a aplicação e também conseguimos restringir o conteúdo que é enviado dentro dessas aplicações.
Então, por exemplo, tem uma planilha de cadastro de clientes e o colaborador está tentando enviar ela por Skype. A gente pode efetuar o bloqueio com base nas categorias dos arquivos sensíveis. Ok? Bom, isso aqui é o que o Safetica pode fazer para a companhia. O próximo slide é um slide bem simples, né? Que mostra a arquitetura da solução Safety. É uma arquitetura bem simples, né? Onde esses itens, todos eles, vêm em um único setup. A gente pode fazer a instalação em um servidor, numa máquina simples, e ter essa arquitetura, essa solução funcional. Também a gente pode utilizar um banco de dados SQL próprio do cliente. Caso ele não tenha um banco e a companhia seja pequena, a gente pode utilizar o próprio banco que já vem embutido dentro do setup da Safetica, que é o SQL Express. A gente tem um outro componente aqui, que é o Safetica Management Console. Esse componente é onde a gente faz toda a configuração da solução. Tá? Então, todas as políticas a gente faz dentro do Safetica Management Console. E temos também aqui o Web Safetica, que é uma interface web, onde a gente consegue ter uma visibilidade de relatórios e fazer algumas configurações relacionadas a bloqueios de websites e aplicações também. E extrair relatórios graficamente. Os relatórios são todos... A gente pode extrair os relatórios aqui em português, o que facilitaria muito a análise e as tomadas de decisões. E a gente tem o Safetica Management Server, que é o orquestrador desses componentes. Tá? Então, esse recurso a gente pode ter ele on-premise ou numa instância na nuvem. Esse recurso, o Safetica Management Console, a gente pode instalar ele na máquina do administrador, para o administrador não precisar ficar acessando o servidor toda vez que precisar fazer alguma manutenção. E o quinto componente aqui é o Safetica Agent e Client. Né? Esse componente ele é instalado nos endpoints dos colaboradores, e uma vez a gente tendo essa arquitetura completa com o servidor e o agente, a gente vai para como que funciona a solução Safety. Né? Então, uma vez instalado, a gente tem aqui ao lado esquerdo o Safetica Management Console, o servidor, o banco de dados, toda a infraestrutura ali. Aqui no centro da tela a gente tem os endpoints dos colaboradores e os agentes e clientes instalados. E como que isso vai funcionar? A gente vai fazer as políticas aqui dentro do Safetica, e essas políticas elas serão replicadas para esses endpoints. E esse client que está dentro do endpoint, ele atuará como um mediador entre todas as requisições que o usuário fizer para os recursos da empresa. Então, vamos fazer um exemplo. Vamos pegar um exemplo. O usuário desse computador ele está tentando fazer um upload de um arquivo confidencial, um arquivo sensível para o OneDrive dele ou para o Dropbox. Então, ele vai tentar fazer essa requisição. O Safety, ele vai analisar se esse arquivo, se existe alguma classificação para esse arquivo, se ele é considerado confidencial ou sensível, e ele vai permitir ou não a ação do usuário. Se o arquivo não for confidencial, ele pode enviar tranquilamente. Se for confidencial, o arquivo vai ser, essa operação vai ser negada e subirá um pop-up na tela do usuário informando que essa operação foi bloqueada. Ele não pode fazer esse tipo de ação. O mesmo ocorre para os outros recursos dentro da companhia. Então, se o usuário tentar copiar para um pendrive, se o usuário tentar acessar uma URL que é bloqueada, se o usuário tentar enviar um e-mail contendo informações sensíveis, será bloqueado. Ok? E o que o Safetica, né, ele também pode fazer, né? O Safetica ele atua proativamente na proteção da empresa. Então, com o Safetica, a gente consegue medir a produtividade, né, do usuário, a gente consegue saber o que o usuário está fazendo, a gente consegue saber o que eles estão acessando, quanto tempo eles passam em websites, quanto tempo eles passam
em determinadas aplicações, se ele está sendo produtivo ou não, se ele apenas liga o computador e deixa em stand-by e vai fazer outras atividades. A gente consegue definir thresholds para monitorar o tempo de ociosidade. Então, por exemplo, o usuário entra no trabalho às 9 horas, porém fica conectado 20 minutos e depois ele fica 1 hora desconectado. A gente conseguiria saber esse período que ele fica ocioso, né, através dos thresholds que a gente define. A gente obtém também informações sobre as atividades não relacionadas ao trabalho. Isso é bem bacana. Por exemplo, o usuário passar boa parte do tempo em categorias definidas pelo administrador como não produtivas, a gente conseguiria obter essas informações. A parte também de controle de acesso ao web, aplicações e impressoras, conforme a gente viu anteriormente. E também ele amplia a visibilidade do ambiente corporativo, né? Ou seja, o gestor, o administrador, a equipe de segurança, ela vai conseguir ter essa visibilidade sobre o que está ocorrendo internamente dentro da companhia, né? Existem alguns estudos que informam que o usuário interno, eles são o causador de quase 50% das violações, de ataques que ocorrem às organizações. Exatamente, pois a maioria das companhias não possui solução que dê essa visibilidade e forneça esses bloqueios necessários. Também a gente consegue reduzir os custos, né, e ter aí o aumento do retorno do investimento. É exatamente aquela parte de, poxa, se eu tenho uma visibilidade do meu ambiente corporativo, do que os usuários estão fazendo, eu consigo otimizar esse processo para que eles deixem de passar tanto tempo em atividades, em websites, em aplicações que não pertencem não condiz com o job description da empresa. E a parte de retorno, obviamente, teremos um retorno do investimento, pois esse usuário produzirá mais, e também a parte de impressoras, né, onde a gente consegue reduzir drasticamente aí a quantidade de folhas desnecessárias que são impressas. Ok? E aqui ao lado direito a gente tem um print aqui de um relatório de onde a gente consegue visualizar a produtividade do colaborador, se ele está sendo improdutivo ou não, quanto tempo eles passam em categorias improdutivas e todas as estatísticas relacionadas ao tempo dele. Isso a gente vai ver com mais detalhes quando a gente acessar a console de gerenciamento. Tá legal? Outro ponto importante, a safety, que ela está em compliance com as principais normas de segurança da informação e leis também, como a LGPD, que entrará em vigor em breve, e a GDPR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados da Europa. Ok? Então, a gente está em compliance com essas normas e leis. Legal? Bom, pessoal, por hora, são esses os PowerPoints. Eu vou compartilhar agora com vocês a console de gerenciamento, onde a gente vai visualizar a solução Safetica de fato. Tá legal? Bom, essa daqui é a console de gerenciamento do Safetica. É aqui onde ocorre todas as configurações, o monitoramento da solução. Ok? Peço desculpa a vocês, acredito que tem alguém batendo alguma coisa aqui próximo. Bom, enfim, vamos lá. Uma vez a solução instalada, o primeiro passo que a gente vai fazer é acessar essa opção aqui, esta aba Auditor. Dentro do Auditor, para vocês entenderem, o Auditor ele é um módulo que compõe a solução Safetica de DLP. Então, a solução ela é composta pelo módulo Auditor, o módulo de DLP e um módulo específico para mobile, ok? Dentro do módulo Auditor, a gente tem esta aba aqui, que é Function Settings. Tá? Dentro dessa aba, a gente tem os recursos que tem dentro da companhia. Então, uma vez vindo aqui em Auditor, Function Settings, a gente pode habilitar esses recursos para que a solução comece a receber as informações referentes aos acessos dos colaboradores a aplicações, aos acessos a dispositivos móveis, a páginas web,
a impressoras, o tráfego de rede consumido por esse usuário, a gente consegue ter uma visibilidade sobre tendências, né, sobre o que os usuários estão acessando, quais são as tendências do colaborador dentro da companhia. E a parte de e-mail, que é quando a gente consegue monitorar aquilo que os colaboradores estão enviando, se são informações sensíveis ou não. Então, a gente vai receber os logs de todas essas atividades realizadas pelo colaborador. Legal. Temos agora todas a visibilidade do que os colaboradores acessam, onde eles passam a maior parte do tempo, o que eles estão fazendo. Isso vai gerar em torno de 2 a 4 semanas, que é o recomendado aí pela Safety, para esses relatórios poderem ter consistência, ok? Tá, uma vez tendo já esses dados consolidados, né, a gente consegue extrair um relatório e ter essa visibilidade para, a partir desse momento, definirmos as políticas de segurança para a proteção do ambiente corporativo. Legal. Antes da gente visualizar esses relatórios, eu gostaria de mostrar aqui para vocês essas outras abas que temos aqui no topo da tela. Por exemplo, aqui a gente tem Application, elas estão na mesma sequência, tá? Applications, Devices, Websites. Uma vez clicando aqui em Applications, a gente consegue visualizar os gráficos, as informações, os logs referentes às aplicações acessadas pelos colaboradores. Então, por exemplo, a gente consegue visualizar aqui ó, que boa parte desse tempo, cerca de 56% dos usuários passou acessando o Safety Car Management Console. Outra porcentagem aqui é referente à utilização da aplicação Firefox, entre outros. Tá? Aqui a gente consegue visualizar as categorias e na parte de baixo a gente consegue visualizar os logs dessas aplicações. Então, a gente consegue aqui expandir, visualizar o tempo, por exemplo, Microsoft Edge. A gente vê que para o período selecionado, isso foi no dia 14/7. Hoje, a gente percebe que teve um uso total de 2 minutos e 58 segundos. A gente pode vir aqui e alterar essa data. Né? Vamos colocar aqui um custom range. Vamos colocar do dia 1º de junho até o dia 30 de junho. Ok? E aí a gente vai ver que essas informações elas são alteradas. E aí a gente vê aqui, por exemplo, os usuários dessa companhia, ele passou nos últimos 30 dias, referente a 1 de junho até 30 de junho, 1.243 horas e 5 minutos utilizando a aplicação Chrome. E aí, expandindo aqui, a gente consegue visualizar todos os logs, o nome dos usuários, o tempo que ele passou dentro dessa aplicação Google Chrome. Ok? Legal. Aqui em dispositivos, a gente consegue visualizar todos os dispositivos que são conectados dentro dos endpoints dos colaboradores. Da mesma forma, a gente tem os logs aqui embaixo. Na parte de websites, a gente consegue visualizar os principais domínios visitados, né? Também por categoria. Então, por exemplo, isso aqui ele está falando em hora. Né? Então, ele está falando assim, olha, por exemplo, aqui em WhatsApp, os colaboradores passaram cerca de 76 horas e 43 minutos utilizando o WhatsApp, né? O WhatsApp Web. E aí a gente conseguiria, por exemplo, o YouTube, 67 horas e 36 minutos. E aqui na parte de baixo, da mesma forma, a gente consegue visualizar os logs referentes a essas atividades dos usuários. Caso eu queira customizar essa view aqui de dashboard, é muito simples. Eu venho aqui ao lado direito da tela e seleciono um tópico e arrasto para o plano de gráfico. Eu coloco aqui e eu vou ter as informações referentes aos usuários que mais passaram tempo em websites. E aí ele fala assim, olha, esse usuário Querubim Landim, ele passou aqui cerca de 108 horas acessando páginas web. Okay? O mesmo processo para impressoras, a gente consegue visualizar aqui os usuários que mais
realizaram impressões, as impressoras que foram mais utilizadas e as aplicações, né, que foram impressas. Então, por exemplo, o Adobe, poderia ser o Word, PDF, no caso se encaixaria aqui como aplicações. E aqui na parte de baixo a gente tem os logs referentes a essas atividades. O nome do usuário, a gente tem o nome do documento, o total de páginas, olha só, 764 páginas que foram impressas por essa colaboradora. A gente consegue saber se a impressão foi realizada colorida ou preto e branco, o tipo do papel, né? O nome da impressora, né? Aplicação e horário, data. A gente consegue, por exemplo, colocar aqui qual foi o computador que realizou também essa impressão. Legal, na parte de Network Traffic, a gente consegue ver o consumo de dados realizados pelos colaboradores. Então, ele mostra aqui, por exemplo, qual foi o usuário que mais fez upload, qual foi o usuário que mais fez download, quais são as aplicações, os downloads por aplicações. Então, a gente tem Google, tem Firefox, etc. A gente tem aqui na parte de baixo os logs também referentes a esse tráfego de internet. Legal, a gente tem a parte de tendência também, né? Por exemplo, a gente conseguiria ver os usuários que estão procurando por emprego, né? Basta a gente arrastar aqui para o plano de gráfico e a gente conseguiria ter as informações. Por exemplo, aqui Job Search, a gente tem esse usuário aqui que ficou bastante tempo aqui, ó, acessando sites de emprego, então a gente teria essa visibilidade. Na parte de e-mails, a gente consegue visualizar os usuários que mais enviam e-mail, os usuários que mais recebem e-mail. A gente consegue visualizar por domínio também, né? O envio também por domínio. E aqui todas as informações referentes ao envio desses e-mails. A gente pode clicar aqui em detalhes e aí a gente teria todas essas informações. Caso o e-mail tenha um anexo, a gente consegue visualizar o nome do anexo e o tamanho desse anexo. Porém, a gente não consegue visualizar o anexo. Legal? E a parte de arquivos é onde a gente consegue visualizar todas as movimentações realizadas nos arquivos, né? Todas as operações. Então, por exemplo, a gente tem esse gráfico aqui que mostra a quantidade, a porcentagem de movimento de arquivo, de arquivos que foram abertos, de arquivos que foram copiados. Então, a gente consegue visualizar e tudo da mesma forma. A gente consegue visualizar aqui o log referente aos usuários, essas atividades realizadas por eles. Legal. Bom, Nathanael, a gente viu, tá? O auditor, a gente sabe que ele faz apenas o monitoramento e a gente viu o monitoramento realizado dentro da infraestrutura. Qual é o próximo passo? O próximo passo é a gente acessar aqui o Web Safety para poder extrairmos os relatórios da solução. Tá? Então, o processo é bem simples. A gente clica aqui em Web Safety, a gente vai ser direcionado para uma página web do Web Safety. Dentro do Web Safety, a gente consegue visualizar os relatórios, extrair os relatórios em PDF, em XLS, para poder apresentar à diretoria ou utilizar como base para fazer as customizações das políticas de segurança. Então, eu gostaria de mostrar aqui a vocês um dos primeiros pontos que a gente faz após acessar aqui ao Web Safety é extrair um relatório de auditoria de segurança. Tá? Lembrando que essa view aqui, a gente pode configurar ela em português, né? Como vocês veem aqui, está em português. E uma vez clicando aqui, a gente vai fazer o download do relatório de auditoria de segurança para poder ter a visibilidade do que ocorreu no ambiente e customizarmos as políticas de segurança. Ok? Eu já tenho ele aqui, que eu já havia feito download. Ok? Esse aqui é um relatório da auditoria de segurança. Ele me informa aqui o período. Eu gerei ele do dia 1º/6 até o dia 30/6. Ele me traz aqui um sumário sobre o meu relatório. E
aqui embaixo algumas informações. Por exemplo, dentro de escopo de auditoria, eu consigo visualizar a quantidade de dados que foram monitorados. Então, foi um total de 2 terabytes de dados. Houveram 177.531 arquivos, né, abertos ou visualizados aqui pelos usuários. E nesses 177.531 arquivos, houveram 301.836 operações. O que são essas operações? Quando o usuário abre, quando o usuário copia, o usuário faz qualquer interação com o arquivo. E desses 177.531 arquivos, 93.000 foram enviados, né? Humanamente, é praticamente impossível a gente ter essa visibilidade se não tivermos um recurso aí para prover essas informações. Aqui, referente ao ambiente monitorado, ele nos informa a quantidade de usuários, a quantidade de computadores e os administradores que tem dentro da solução. E na parte de baixo, a gente consegue visualizar um gráfico referente a essas informações. Então, por exemplo, ele fala assim, olha, quando que os arquivos foram enviados? E aí ele vai me dando aqui algumas estatísticas, né, alguns picos nos dias em que houveram essa movimentação de arquivos. Então, por exemplo, no dia 23/6/2020, 58.167 arquivos foram enviados via dispositivos USB, né? Então, imagina que a empresa não tem uma solução para fazer esse monitoramento e essa cópia foi feita em um dispositivo pessoal de um colaborador, certamente ele levou essas informações consigo e nunca mais a empresa vai saber disso. Tá, legal. E ele mostra aqui a categoria dos dados que tinha dentro desses arquivos, e a gente vê que é dados de conteúdo sensível. Ele mostra quais foram as atividades mais comuns, né? Então, tem aqui as aplicações e tal. E um outro ponto bem importante é que a Safetica traz algumas recomendações. O que isso significa? Com base na quantidade ali de arquivos que foram enviados, a Safetica falou assim, olha, defina alertas de e-mail instantâneo para todos os incidentes de segurança que você deseja monitorar. Ou seja, quando o usuário cometer alguma violação dentro da infraestrutura da companhia, o administrador imediatamente receberá um e-mail e ele vai ficar sabendo do que está ocorrendo. Tá legal? Aí ele fala assim, vou pegar mais um ponto aqui, categorize arquivos com dados confidenciais regularmente. Por quê? Constantemente novos arquivos surgem dentro da companhia, outros arquivos ficam obsoletos e a gente precisa sempre estar fazendo um review sobre as políticas que foram definidas. Ok? Aí a gente consegue visualizar, por exemplo, arquivos que foram transferidos por USB ou outros dispositivos externos, e aí a gente consegue visualizar aqui o gráfico, né? Ele mostra a categoria dos arquivos, ele mostra quais foram os usuários que enviaram esses arquivos por USB, e aqui a gente tem aqui um alerta, né? Ele fala, ó, 370 arquivos confidenciais foram transferidos por USB ou outros dispositivos externos. Suas políticas de segurança não eram tão restritivas, né? Ou seja, vazou informações e a gente precisa de ficar atento a isso. Legal, vou pegar mais um tópico aqui. A gente consegue visualizar aqui, no caso, a data, né, o horário, o usuário que cometeu essa violação e para onde ele mandou esse arquivo, né? Então, ele mandou aqui para esse caminho aqui. Tá? E aí a gente tem aqui os logs, que eu falo todos mais abaixo. E aí a gente tem diversos outros exemplos aqui que a gente pode explorar mais. Eu gostaria de mostrar um outro aqui para vocês com relação ao uso de impressão. Então, por exemplo, ele fala assim, olha, uso de recurso de TI de impressão. Então, a gente consegue visualizar quais foram os usuários que mais realizaram impressões. A gente consegue visualizar quais foram as impressoras mais utilizadas. Então, por exemplo, esse usuário aqui,
Iraci Cardoso, realizou quase 3.702 impressões. Ou seja, realmente ela precisa fazer isso ou não? Tá? Então, basicamente, a gente vai visualizar esse relatório e vamos tomar medidas para proteger as informações que a gente viu que estava saindo da companhia, fazendo as políticas de DLP. Voltando aqui na console de gerenciamento do Web Safety, gostaria de mostrar um outro ponto para vocês, que é aquele relacionado à análise comportamental do colaborador, onde a gente consegue visualizar se ele foi produtivo ou não. Então, ele faz uma classificação de top-down. Ele mostra aqui, por exemplo, os usuários mais improdutivos. E aí ele fala assim, olha, esse Cássio Póvoas, ele está classificado aqui como o usuário mais improdutivo. Aqui a gente consegue visualizar as atividades mais improdutivas. E na parte de baixo, a gente consegue visualizar as estatísticas referentes ao tempo desse colaborador durante o período que a gente selecionou. O que isso significa? Que, por exemplo, esse usuário, Marco Felipe, ele passou aqui 141 horas, 29 minutos e 57 segundos ativo, com o computador ligado e logado. Legal. Desse tempo total, ele passou 64,7% em atividades produtivas. Ou seja, legal, ele trabalhou mais que 50% aí do tempo dele ativo. E ele fala que dessas 141 horas, 91 horas e 34 minutos ele passou em atividades produtivas, que é exatamente esses 64%. Esse usuário também passou 57 horas e 3 minutos acessando páginas web. Tá? E em tempos, em categorias improdutivas, ele passou 30 horas. Ele poderia estar no YouTube, poderia estar no WhatsApp, poderia estar em um site de jogos, em qualquer outro local que seja classificado como improdutivo. Ok? Aqui um ponto bacana também, ele não tentou enviar nenhum arquivo que foi bloqueado, né? Isso significa que ou ele está atento às políticas da empresa ou de fato não ocorreu nenhuma tentativa de envio de informações sensíveis para fora da organização. Legal. Bom, gostaria de voltar aqui no Web Safety, devido ao nosso tempo, para a gente poder explorar aqui a parte do Supervisor também e a parte de DLP. Tá, legal. Voltando aqui dentro da console de gerenciamento, a gente vai vir aqui em DLP e a gente tem a aba onde a view onde a gente configura as políticas de segurança para efetuar o bloqueio de informações sensíveis. A gente vai focar aqui agora nesses 3 itens, né? DLP Policy, Data Category e Zones. O primeiro que a gente vai vir aqui vai ser em Data Category. A gente vai criar uma categoria. Vou voltar aqui. A gente vai criar uma categoria, né? Para fazer a classificação de um arquivo sensível para depois a gente fazer alguns testes. Então, dentro de Data Categories, por exemplo, a gente já tem aqui uma categoria de CPE. O processo para criar uma categoria é muito simples. A gente clica aqui em New Data Category, a gente seleciona qual vai ser a categoria, se vai ser por conteúdo sensível, se vai ser por dados classificados existentes, ou se vai ser por contexto. Né? Dentro de contexto, a gente consegue trabalhar com pastas, por exemplo. Olha, esse diretório todo, eu vou taguear ele e tudo que tiver dentro dele vai ser classificado como sensível. Nesse sentido aqui. O processo é simples, a gente adiciona um nome, a gente adiciona uma descrição e dá um OK. Dando um OK, a gente terá uma categoria dessa forma. Legal. Para a gente fazer a configuração, a gente só seleciona ela aqui, vem aqui em Configure Data Category, a gente clica aqui e a gente faz a configuração dessa regra. Tá? Então, o processo também é bem simples. A gente vem aqui em New Detection Rule. Um ponto bacana é que a Safety já pré-configurou para os brasileiros aqui um número de CPF ou um número de CNPJ, dados de cartões de crédito. Tá, legal, Nathanael, mas e se não tivesse aqui, por exemplo, se a Safety não tivesse configurado?
como a gente faria? O processo é bem simples. A gente vem aqui em Custom Expressions e a gente faria uma expressão regular com o formato do CPF de brasileiros, ok? Aí a gente só dá um New Expression, digitaríamos aqui o nome a expressão regular, pegaríamos aqui essa opção Regex e estaria configurada a nossa expressão regular para tratar de dados de CPF. Bom, como já tem uma aqui pré-definida, o processo é bem simples. A gente só arrasta aqui para o lado e ele já vai plegar. Isso eu estou falando para a solução assim, olha, tudo que tiver dados de CPF vai ser classificado, ok? Legal. E aí a política a gente define lá em DLP Policy. Vou dar um cancel aqui, pois já tem configurado, né? Já tem aqui Brazilian Natural Person Numbers, ou seja, números de dados de CPF de brasileiros. Caso tiver apenas uma ocorrência dentro de um arquivo, ele já vai listar como classificado ali, e aí a gente define qual vai ser o grau de sensibilidade dessa informação. Legal, feito isso, a gente dá um finish, tá? Dá um cancel, que já está configurado. Próximo passo, a gente entra aqui em DLP Policy. Tá? E aí a gente vai criar uma política de DLP para fazer o controle e o bloqueio daquela informação que a gente classificou anteriormente. O processo também bem simples, a gente clica aqui em New Policy, a gente define um nome para essa política, a gente fez a classificação dela como uma categoria, né? E aí a gente adiciona essa categoria, no caso, categoria CPF, e a gente dá um OK. Tá? A gente pode definir o nome aqui, uma descrição para essa política, para a gente não se perder posteriormente. E aí a gente vai dar um Next, a gente vai informar aqui qual vai ser o modo da política. Eu vou voltar na política que a gente já tem criado e eu vou dar um Edit, vocês conseguirão ver. Está da mesma forma, aqui tem o nome, a descrição e a categoria. Legal, Next. E eu estou informando aqui, ó, qual vai ser o modo dessa política. Eu quero uma política que apenas grave o log da ação do usuário. Eu quero uma política que grave o log e uma notificação. Isso significa o quê? Que caso o usuário esteja manipulando um arquivo que é classificado como confidencial, ele vai subir um pop-up na tela do usuário e informar assim a ele: olha, o arquivo que você está manuseando, que você está acessando, é um arquivo confidencial. Você realmente deseja prosseguir ou não? Então, ele sabe que está sendo monitorado. E aí ele tem essas duas opções. E a gente tem a política mais restritiva, que é gravar o log e efetuar o bloqueio. Legal. Efetuar o bloqueio do quê? Olha, eu vou bloquear tudo que for upload para a web ou drive na nuvem. Eu vou bloquear envio por e-mail. Eu vou enviar envio por instant message, envio para dispositivos externos, né, como o pendrive, cartão de memória ou HD externo. Eu vou bloquear impressão. Eu vou bloquear toda essa parte de clipboard, em caso o usuário acesse o arquivo que contém informação confidencial e ele fizer um Ctrl+C, o safe que ele vai verificar o conteúdo em que foi feito o Ctrl+C para fazer o bloqueio. E a parte de screen capture, que é a parte de print screen. Legal. Tem umas informações aqui bem bacanas e importantes que nessas linhas aqui a gente tem uma terceira opção no meio, né? Então eu vou pegar esse caso aqui da impressora. Isso significa que a gente consegue trabalhar exceções a essas políticas para esses casos de impressoras, dispositivos externos e upload e e-mail. O que eu estou falando dentro dessa exceção aqui, né? Eu estou falando assim, olha, eu quero que bloqueie todas as impressoras, exceto a impressora Douro PDF. Tudo bem? Então, em todas as impressoras, os usuários não conseguirão realizar a impressão, porém, eles conseguirão realizar a impressão na impressora Douro PDF. Legal. A gente vai dar um Next, a gente vai adicionar a quais usuários essa regra vai surtir efeito. A gente pode colocar a empresa como um todo, ou um grupo de usuários ou computadores específicos, tá? Então, isso é muito importante na hora de fazer as configurações. Legal, a gente dá um OK aqui e a gente dá um Finish e a nossa política estará criada. Vou dar um Cancel, pois já está tudo configurado. E o próximo passo é a gente fazer um teste.
Eu vou pegar aqui um arquivo que está classificado como confidencial, né? Ele tem dados sensíveis, né? E vocês reparem aqui no canto inferior direito que ele já me traz algumas informações. Ele fala assim, olha, esse arquivo aqui contém diversas restrições. Então, não pode mandar por e-mail, acesso à rede, impressão, captura de tela. Então, o usuário sabe que ele já está lidando com informações sensíveis. Legal. Então, o que eu quero fazer aqui? Uma captura de tela. Eu vou vir aqui, pegar uma ferramenta qualquer de captura e vou tentar realizar uma captura para eu poder enviar via WhatsApp. Quando eu tentar fazer essa captura, a tela ficará preta, exatamente ocultando o conteúdo sensível que está dentro desse arquivo. Então, o usuário não consegue tirar print de arquivos que foram classificados como sensíveis. Ok? Um outro teste que eu gostaria de fazer com vocês é fazer o upload desse arquivo para um local na nuvem. Poderia ser o Dropbox, poderia ser o OneDrive, qualquer outro drive na nuvem. Eu quero fazer um upload desse arquivo para um local qualquer. Simples, eu vou acessar esse site aqui e vou arrastar esse conteúdo e vou tentar fazer o upload. Ao tentar fazer o upload, ele deve restringir esse upload. Tá? Então, aqui ele fala, olha, o upload de arquivo foi bloqueado. Você não pode fazer esse tipo de ação com esse arquivo sensível. Ok? E tudo isso que a gente está fazendo, a gente consegue colocar para o administrador receber as notificações sobre essas violações. Tá? Então, esse processo ele é bem simples. Ele pode ser realizado por aqui, né, em alertas. A gente define um alerta para um administrador. Então, a gente tem aqui, por exemplo, um alerta. Pode dar um edit, né, tentativa de envio de documentos com CPF. Esse processo aqui é o mesmo processo para fazer a customização de um alerta. Aí a gente seleciona o conteúdo desse alerta. Então, aqui está definido que violações de políticas de segurança, o administrador ou o e-mail que estiver configurado aqui vai receber uma notificação. Tá? Aqui a gente aplicou para a empresa como um todo, né? E aqui a gente definiu o e-mail de quem vai receber. Muito provavelmente eu já tenho recebido aqui no meu e-mail uma notificação referente à violação de política de DLP. Ok? Próximo passo aqui, a gente tem um sumário desse alerta. Vou dar um cancel aqui. A gente consegue também customizar a parte de relatórios, né, para receber semanalmente, diariamente, semanalmente, mensalmente, trimestralmente. O processo é bem simples também. A gente vem aqui, dá um new, define um nome aqui para o relatório. A gente dá um next. A gente pode selecionar, olha, eu quero receber um relatório sobre acesso a páginas web. Eu flego essa opção. Tudo que for relacionado à web, eu vou receber um relatório. Eu dou um next, eu posso adicionar a quais usuários que esse relatório vai pertencer. Posso colocar a empresa como um todo, ou um usuário específico, ou um grupo de usuários. Dando um next aqui, eu posso adicionar o e-mail de quem vai receber este alerta. Desculpa, esse relatório. Né? Então, teste@teste.com, e eu posso informar como que esse relatório vai chegar para esse e-mail. Posso falar assim, olha, eu quero só um gráfico em PDF, eu quero só log em XLS, ou eu quero gráfico em PDF, log em XLS. E também eu posso escolher se eu quero o relatório o log detalhado ou não. E também tem uma opção de poder salvar esse relatório em um local específico na minha rede. E aqui a opção de período, né? A gente pode selecionar se a gente quer receber esse relatório diariamente, semanalmente, mensalmente, trimestralmente ou semestralmente. E a linguagem dentro da console de gerenciamento, por enquanto a gente não tem a opção português, mas em breve teremos a opção desse relatório aqui também vir em português. Tá? E aí a gente dá um next, a gente tem um sumário desse relatório e finish, o relatório estará salvo para poder ser executado no período correto. Vou dar um cancel, a gente já tem um relatório aqui configurado. Legal.
Um outro ponto que eu gostaria de comentar com vocês, já dentro de DLP também, é a parte de disk guard, que a gente consegue fazer aqui o bloqueio, por exemplo, de alguns caminhos na rede. A gente pode definir, olha, a pasta C2 pontos / confidencial, ninguém pode ter acesso, exceto a diretoria da empresa. Então, a gente pode fazer configurações nesse sentido. A gente consegue fazer bloqueios também de caminhos de rede ou de unidades de disco e também de drives, cloud drives, ok? E a parte de device control, a gente consegue fazer aqui, adicionar as exceções também, né? No caso aqui, a gente adicionou a impressora PDF e colocamos ela como permitida, mas a gente consegue fazer aquele controle de dispositivos externos, portáteis, né? De FireWire, de Bluetooth, exatamente por aqui. E aqui na parte de Advanced Settings a gente define se vai ser, qual vai ser o modo, né? Permitido, bloqueado, etc. Aqui na parte de BitLocker, a gente consegue fazer a encriptação de dispositivos móveis, de dispositivos como pendrive, cartões de memória, e também no BitLocker, no BitLocker Disks, a gente consegue fazer a encriptação de notebooks, por exemplo. Isso é para evitar que aqueles colaboradores que viajam muito, que andam com informações sensíveis nesses dispositivos, caso eles percam, a pessoa que encontrar não venha ter acesso a essas informações sensíveis, ok? Dentro de Supervisor, aí a gente pode também fazer aqui um overview referente ao controle de operações web, né? Que seria o controle de websites. Isso aqui é bem legal, que agora em tempo de home office, por exemplo, a empresa pode falar assim, mas eu não preciso de uma solução que faça controle de tempo de web, pois eu tenho um firewall na minha rede. Vamos pensar num cenário hipotético em que o colaborador está trabalhando remotamente e ele não tem acesso ao VPN da empresa. Se ele não tem acesso ao VPN, todo o conteúdo que ele acessa pelo computador, estando remoto, vai ser liberado. E com o safety, mesmo ele estando remoto, não tendo conectividade com a infra da empresa, o bloqueio ele continua funcionando, ok? E aí a gente consegue fazer aqui o controle por URL, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, uma URL como Facebook. Então como que essa regra funciona? Ela está configurada da seguinte forma: olha, eu estou bloqueando, eu estou liberando o acesso a todos os sites irrestrito e eu estou efetuando um bloqueio apenas ao Facebook. Então, se o usuário tentar acessar, por exemplo, aqui o Facebook, ele vai estar bloqueado, né? E aí vai aparecer essa tela aqui para o usuário, ou a gente consegue fazer o direcionamento da URL para, por exemplo, a intranet da empresa, ok? E aí é bem simples também, a gente pode adicionar aqui uma URL ou uma categoria de site específico. Dentro de category, a gente dá um adicionar e a gente pode colocar aqui, por exemplo, como job search. Por exemplo, eu não quero que ninguém acesse o job search, eu dou um OK. Vou colocar um nome aqui, teste. Legal. Então, eu estou falando assim agora, olha, todos os sites estão liberados, exceto Facebook e tudo que tiver dentro da categoria de procura de emprego, ok? O mesmo a gente consegue fazer aqui para aplicações, a gente consegue fazer o bloqueio de aplicações, seja por caminho ou por categoria. Deixa eu ativar aqui. A gente consegue fazer aqui, ó, por exemplo, por caminho. Olha, esse caminho específico, o usuário não... Tudo que tiver lá dentro vai ser bloqueado. Ou a gente pode fazer por categoria, né? A gente define aqui o nome teste, e aqui em category a gente aponta qual categoria. Olha, tudo que for relacionado, por exemplo, a aplicação de qualquer um, esse aqui, por exemplo, 3D Design Software, vai ser classificado como bloqueado, ok? Vou dar um cancel. E, por fim, aqui a parte de impressoras. A gente consegue fazer a restrição da utilização de impressoras. Tá legal?
Bom, Henrique, Rafael, vocês gostariam de comentar algo, acrescentar algo? Acredito que o nosso tempo aí chegou às 14h35, né? Estamos dentro de uma hora. Natanael, eu acho que não. Tu explicou bastante aí, mostrou os dois pontos que era importante para a gente mostrar, o controle, a segurança da informação, criando uma política para que seja bloqueado qualquer arquivo que tenha um CPF ou uma identidade. Então, ou seja, Uhum. qualquer arquivo que tiver esse dado dentro da rede, tu vai ter um controle total, se tu quer bloquear tudo, se tu quer definir um caminho para compartilhamento, enfim, isso ficou bem claro. E a parte da performance, né, da produtividade dos usuários, que com o home office agora forçado, se tornou uma necessidade, né? Então, a ferramenta consegue entregar isso muito bem, conforme a gente conseguiu mostrar. Eu acho que agora fica aberto, a gente passou um pouco do tempo, pessoal, peço desculpas por isso, mas fica aberta a pergunta, se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar, é só escrever aí, ou então contatar a gente acho que todos que estão aí receberam um e-mail, tem o meu e-mail, tem o contato, tem o site da empresa, é só chamar a gente pode conversar mais, pode fazer um POC na empresa de vocês, se vocês tiverem interesse, enfim, estamos à disposição.